Vamos lá. Tópico 6 agora, né? Nem lembro. Tópico 6, 6. 3, 2, 1, ação. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Hoje, nós vamos verificar um pouquinho sobre a parte da investigação e o histórico de enfermagem e o exame físico. Vamos lá? Então, a investigação de enfermagem, ela é uma etapa da coleta de dados, da primeira etapa do processo de enfermagem. Então, essa coleta de dados e o exame físico, ela faz uma busca das informações que é essencial para definir qual o melhor cuidado a ser seguido àquele meu paciente. Ao coletar os dados, o enfermeiro, que ele vai colher essas informações do paciente, da família e de qualquer outra pessoa envolvida, ele vai possuir informações sobre alergias daquele meu paciente, o histórico de suas doenças anteriores, a religião. A religião é muito importante também para a gente poder respeitar a cultura daquele paciente, como que eu vou formular o cuidado diante daquela doença, daquela enfermidade, por conta daquela cultura, como é que vai ser aquele cuidado que eu vou prestar ao meu paciente. No exame físico, a gente pode aferir duas coisas. Os objetivos é aquilo que eu estou observando, e os subjetivos, que é o que o paciente está afirmando para mim, que ele está com dor, muito intensa, que ele está com uma tontura. Então, a gente tem os dados objetivos, que é o que eu estou vendo, às vezes aquele esforço respiratório, aquele corte, aquela paralisia, e os dados subjetivos, que é o que o paciente está afirmando que está sentindo para mim naquele momento. O exame físico faz parte dessa coleta de dados do histórico de enfermagem e ele possui 4 etapas. A primeira etapa é a inspeção, segunda, a palpação, a terceira é a percussão e a quarta é a ausculta. Então, o exame físico é composto por 4 etapas. Vamos ver quais são elas? A primeira etapa é a inspeção. A própria palavra já diz, é uma observação. Eu vou inspecionar aquele meu paciente. O que eu devo observar, durante essa inspeção? Então, eu vou fazer um exame visual das partes do corpo do meu paciente. Então, eu vou observar se na pele do meu paciente tem alguma alteração, aquelas que estão visíveis. Eu posso, sim, independente da queixa daquele meu paciente, tirar alguma parte, alguma roupa para eu inspecionar aquela parte do corpo que ele fala que está mais doendo, que ele está com dor ou que está com algum machucado. A presença de cicatrizes, presença de drenos, Se eu tenho um paciente que tem uma drenagem torácica, está com dreno torácico, como é que tá? A presença de edemas, que é inchaço. Eu vou diagnosticar esse edema, esse inchaço através da minha inspeção, através da minha observação daquela parte. Alguma alteração óssea ou articular. Então, a inspeção é o processo de observação. Então, eu vou inspecionar, eu vou observar as partes do corpo do meu paciente. Essa é a primeira parte. A segunda parte consiste na palpação. Então, eu vou usar o meu tato, as minhas mãos, para eu palpar, as partes do corpo do meu paciente. Então, vai envolver o meu tato, eu vou avaliar a resistência daquele local, se está com elasticidade, como que está a textura também da pele daquele local do meu paciente, a rigidez, mobilidade. Quais locais estão sensíveis à dor na hora que eu vou apertar, que eu vou palpar aquele local? A temperatura também eu vejo através do tato. A palpação, ela é muito importante, principalmente no diagnóstico de apendicite, Quando o médico faz a palpação daquele local e o paciente tem a dor que irradia, aí ele já ajuda no diagnóstico da apendicite, entre outros também. Então, a segunda fase é a palpação. A terceira parte do exame físico é a percussão. A percussão ela é realizada através de leves batidas na pele, com a ponta dos dedos do enfermeiro. Promove essa percussão, quando eu bato os dedos na pele,
Então, eu vou promover a vibração dos tecidos que estão ali próximos e dos órgãos também. Eu vou avaliar em relação à tonalidade, à intensidade e essa vibração. O que ela vai passar para mim? Eu vou observar o timbre desses sons durante essa percussão, que são gerados, né, pela essa percussão, e eu vou verificar se há presença de ar e líquidos que podem ajudar no meu diagnóstico. A quarta fase é a ausculta. Como o próprio nome já diz, né, eu vou auscultar, eu vou escutar os sons com o auxílio do estetoscópio ou do pinar. O pinar ele é utilizado em gestantes para verificar os batimentos cardíacos do bebê, né? Então, os sons eles podem ser captados de maneira direta, aquela que eu vou escutar com o meu ouvido aqui naquele momento, ou indiretamente. O indiretamente, eu utilizo esses instrumentos, né? Então, ao ouvir esses sons, eu vou detectar essas vibrações do que é considerado normal, tá? Então, às vezes, um paciente com pneumonia, ele tem um esforço respiratório, ele faz alguns sons diferentes, né? E isso eu consigo, às vezes, escutar com o ouvido mesmo, eu não preciso colocar o estetoscópio. Às vezes eu coloco, na verdade, eu tenho que colocar para confirmar aquele som. Então, a quarta etapa do exame físico é a ausculta. Então, nós vimos as etapas do exame físico, que a primeira é, alguém lembra qual que é a primeira etapa? É a observação, é a inspeção. A segunda etapa, eu vou utilizar o meu tato, que é a minha palpação. A terceira etapa, eu vou utilizar a percussão, a ponta dos meus dedos. E a quarta etapa é a ausculta. Essas são as etapas essenciais do exame físico, que vão me ajudar na coleta de dados do meu paciente durante a anamnese, o histórico de enfermagem. É isso aí. Faça uma boa leitura, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.